Vamos dar início à nossa sessão solene de inauguração do retrato do nosso caro presidente Henrique Cláudio Moraes. Eu vou compor a mesa com o presidente da ordem, o eminente doutor Guadir Damujo, que aqui convido para tomar assento à mesa. E os ex-presidentes Benedito Calheiros Bonfim, Ricardo Sérgio Cabreira, presidente Baeta, Herman Cis Baeta, por gentileza, que vai tomar assento à mesa. Aqui o senhor, à minha frente. Presidente Celso, por gentileza, tome assento à mesa. E o doutor Henrique Moraes, evidentemente, aqui à mesa, homenageado. O secretário anunciar as correspondências recebidas às crianças estão congratulando essa efeméride as seguintes pessoas: o doutor Guaraci de Freitas, a desembargadora federal Maria Helena Cisne, o deputado Marcos Maia, o governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o conselheiro Jonas Lopes Carvalho Júnior, do TCE, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, o desembargador Nelson Tomás Braga, do TST do Rio, a ex-presidente desta casa, doutora Maria Teresa Campelo, o doutor Aristóbulo de Oliveira Freitas, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, o nosso eminente colega Aristóteles, consórcio Aristóteles Ateniense, a desembargadora Maria de Luz Salaveri, presidente do TRT do Rio de Janeiro, o doutor Cláudio Soares Lopes, procurador-geral de Justiça, a doutora Tereza Cristina de Almeida Casteiro, procuradora-chefe da primeira região, e também Flávio Alexandrino da Conceição. Nós convidamos para fazer a saudação ao presidente o seu orador oficial. Por isso convido o doutor Alberto José Machado para essa finalidade. Senhor presidente, senhores presidentes de sempre, senhores membros da mesa, minhas senhoras, minhas colegas, meus colegas e meus senhores, mais uma vez, quando chega a primavera, é tempo de nascer uma nova imagem dessas paredes centenárias do Instituto dos Advogados Brasileiros. Mais um nome para compor, muito acima da diretoria e do Conselho Superior, o Conselho Pleno, o Conselho Eterno, inaugurado por Montezuma. Há 2 anos, trouxemos para iluminar este conselho
flor mulher, rosa, dália, líria, crisântemo, margarida, begônimo, rogarize e resedaz. Todas as flores estampadas numa mesma face. Seu nome principia na palma da minha mão. Passado apenas um ano, aqui estivemos novamente para aplaudir com lágrimas e doces lembranças a imagem daquele que vivia as tempestades. Viemos para a festa e para o pranto e para lembrar de sua luta pela vida inteira contra o golpe militar, contra a ditadura, contra a tortura, pela vitória da democracia. Agora, registramos que Paulo Saboia nos deixou. No calor dessas lutas, foi iluminado e aconselhado por essas figuras históricas que construíram esta casa e estão presentes em suas paredes para escolher seu sucessor imediato, indicando seu vice-presidente para sucedê-lo e concluir o mandato, o que foi realizado com luta, brilho e grandeza por Henrique Maués. Mas foi também iluminado para escolher e nomear como presidente da Comissão Permanente de Direito Penal aquele que foi aclamado por grande maioria para ser o novo presidente do IAB e continuar esta luta centenária, Fernando Fragoso. Hoje, trazemos a imagem de Henrique Maués para compor a galeria que se iniciou com Montezuma e estar ao lado de Rui, Teixeira de Freitas, Nabuco de Araújo, Clóvis de Bevilacqua, Pedro Lessa, Pontes de Miranda. E também para estar ali acompanhado pela figura histórica e combatente de Calheiros Bonfim, veteranos de todas as lutas desde os anos 30. Bonfim, para quem já tocam nesses dias os clarins do centenário que vai chegando, estamos ouvindo. Como se estivesse uma homenagem pobre. Não está apoiado. Ao seu lado também o advogado Seabra Fagundes, que marcou definitivamente o confronto da ditadura militar com a liberdade, do terrorismo dos militares com o Estado de Direito, e foi alvo da bomba terrorista que terminou por matar Lida Monteiro da Silva. É neste quadro que hoje saudamos a figura deste Henrique, nome de origem germânica, repassada pelos trovadores medievais, acompanhada pelo arco e flecha de um Maués, da nação indígena Mauê, nas perdidas margens de um rio amazônico. Nessas paredes, a imagem mais antiga é a do tapuia africano, asteca, e a mais nova de um trovador medieval da tribo Mauê, de G. Acaiaba Montezuma a Henrique Maués.
Como já contei antes, nas noites e madrugadas desta sala, quando os calendários deixam de existir e o tempo não corre mais, estas figuras centenárias, usando negras vestes talares, conversam numa linguagem própria de advogados de outros tempos, como se estivessem numa antiga sala dos passos perdidos, num tribunal perdido nas nuvens do tempo passado. Quem sabe destas tertúlias é a figura mágica da Dama de Preto, que nestas horas perdidas se insinua por este teto, por estas paredes, pelas mesas e cadeiras deste auditório e consegue ouvir pequenas palavras, algumas perguntas e exclamações. Por momentos, fica sentada em uma dessas cadeiras e ouve comentários sobre a nova figura que vai chegar para compor esse plenário presente na sala e perdido no tempo. A Dama de Preto ouviu muitas outras conversas e perguntas, mas se perdeu no tempo e sumiu nas madrugadas, mas me contou o que ouviu. Conta a Dama de Preto que um velho advogado dos tempos antigos tirou o pince-nez e perguntou: quem está chegando? Será mais um revolucionário das esquerdas? Sim, é mais um combatente que chega, como todos aqueles que enfrentaram a longa noite da ditadura, como Sobral Pinto, que renunciou à presidência quando a diretoria resolveu apoiar um ato institucional, e os que participaram do trabalho difícil da reconstrução da democracia, como Herman Baeta, Duboc Pinot, Pereira Lira, Marcelo Cerqueira, Ivan Alckmin, Celso Soares e Maria Adélia. Cabe lembrar que na sua gestão continuou a luta para exigir que sejam apurados os crimes da ditadura. Precisam ser encontrados os mortos sem sepultura, os desaparecidos devem ser identificados e apontados seus assassinos. Deve-se lembrar da tortura, falar da tortura que foi institucionalmente aplicada durante a ditadura, para que não mais volte a existir. A tortura foi norma de governo e assim a tortura foi aplicada como sistema, como método, como norma. É bom que se diga, nunca como exceção, como erro de um subordinado. Foi parte do exercício do poder, foi a decorrência natural da violência instalada no poder, foi a última expressão da doutrina de segurança nacional, como confessado por muitos que participam do debate atual da imprensa. Presos foram mortos nas câmaras de torturas e seus corpos foram escondidos para não serem provas de crimes. Mas todos os criminosos de todos os tempos sabem que podem desaparecer com os corpos de suas vítimas, mas nunca puderam desaparecer com as marcas que ficaram de suas vidas. Cabe lembrar aqui a entrevista do famoso Major Curió ao jornal Estado de São Paulo, em que confessa detalhadamente a tortura e o posterior fuzilamento de 41 prisioneiros feitos pelo Exército na repressão à guerrilha do Araguaia. E tudo começou, confessou também, por ordem superior do presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. Sabem também que essas marcas, como sangue derramado, são indeléveis e ficam para sempre perseguindo os algozes. Esta foi também a marca da sua gestão
na luta pela apuração de todos os crimes da ditadura e fica gravada nas paredes deste Conselho Eterno. Hoje a noite será longa, com muitas discussões e alegrias, para saudar o novo retrato que chega para cantar os parabéns ao mais antigo combatente com seus 95 anos de luta. Muito obrigado. Nós temos a presença do Dr. Galdino Siqueira Neto, nosso tio associado, hoje retornado à advocacia. Dr. Ricardo Menezes de Oliveira da Caixa, dos advogados do Rio de Janeiro. Dr. Sérgio Eduardo Fischer, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Rio de Janeiro. Dr. Marco Cordeiro, nosso conselheiro federal. Não sei se o Felipe está aí. Depois está ali, sem gravata. Dr. Felipe Santos, presidente da Caixa dos Advogados do Rio de Janeiro, que vi realmente agora fui alertado para a sua presença. Não sei se esqueço mais alguma pessoa. Se me esqueci, perdoe. A pedido do Dr. Câmara, eu vou abrir a palavra para os muitos amigos de Maués que se encontram presentes. E o primeiro a se inscrever foi o Dr. João Batista Lozada da Câmara, que eu convido para ocupar a tribuna com a vênia do orador oficial, Humberto Jansen. Bom, ferindo os protocolos da Câmara, mas com muita alegria. Senhor presidente, senhores presidentes, usando a expressão do Jansen de sempre, estou aqui e primeiramente para agradecer o Henrique, que me telefonou pedindo para que fazia questão da minha presença para uma pequena saudação a ele. E depois para lamentar a maldade do presidente da casa, Fernando Fragoso, chamando-me para falar depois do orador oficial, que com a sua veemência permanente nos contou mais uma vez a história da Dama de Preto. E eu, evidentemente, uma solenidade de alegria, não quero fazer nenhuma crítica. Henrique me convidou porque isso é uma demonstração de uma das vertentes de caráter de Henrique, a gratidão. E ele me convidou para que eu contasse uma história. Estava eu sentado nesta cadeira onde está Vitor Farjal, entregando carteiras na ordem, provavelmente nos anos de 77. E aqui tinham pais, mães, estagiários, advogados, parentes, madrinhas, avós, as velhas servidoras domésticas que acompanhavam famílias tradicionais, e precisávamos de 2 estagiários no nosso escritório. Eu separei 3 carteiras de alunos da UERJ e disse aos 3 mais ou menos o seguinte: os senhores não receberão a carteira na ordem normal. Após a solenidade, por favor, se dirijam lá para aquele canto, que eu preciso conversar com os senhores. Ficaram assustadíssimos, e Henrique estava mais ou menos sentado onde está Nicola, e eu cheguei os 3 e disse assim: eu estou precisando de 2 estagiários no escritório. E um disse: eu não posso porque meu pai já é advogado. Eu abri a carteira e disse: realmente seu pai é um belíssimo colega, hoje é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. E os outros 2, no dia seguinte, iniciavam no escritório. Um está comigo há 30 e poucos anos e o outro é Henrique Cláudio Maués, que ganhou a vida própria e se tornou um grande profissional. Henrique recebeu uma missão difícil, que foi a de suceder Paulo Savoia. E o grande valor de Henrique Cláudio Maués foi manter exatamente a plataforma, o projeto e dar continuidade à obra de Paulo Savoia.
Eu não vou falar dos ex-presidentes da casa, que os ex-presidentes são somente a continuidade da tradição deste sodalício, segundo permitido Humberto Jansen Machado. Mas essa tradição é que permitiu que a casa esteja hoje tão bem entregue a Fernando Fragoso. Irmanada com a ordem, com o Vadir, todos constroem uma obra a favor de quem? Da sociedade, muito mais do que da classe de advogados. E já que eu sou um contador de histórias, me disse, homenageando certa feita o ministro Evandro Lins Silva, na casa de Paulo Lins e Silva, vou contar também uma história de outra entrega de carteira na ordem para encerrar essa minha breve peroração, sempre com homenagem a Humberto Jansen Machado. Aqui estavam Eugênio Roberto Adoquelon e de seu lado direito o desembargador Bezerra Câmara, ambos dois distraídos e puros que transitavam por um mundo absolutamente distante do real. E a solenidade de entrega de carteira se iniciava quando um dos dois, não me lembro qual, à minha esquerda estava Silvio Tito Carvalho Coelho, também entregando carteira, quando começaram a discutir quem eram os personagens dos retratos para saber quem conseguia identificar cada um deles. E solenidade iniciada, os dois se levantaram das cadeiras, com as famílias todas aqui, e foram discutir quem era. Nesse você errou, naquele você acertou. Randolph bem se lembra da distração de Haddock, Bezerra Câmara. Então a conclusão foi o seguinte, Henrique: daqui a algumas gerações, quando só estiver dentre nós Calheiros Bonfim, no segundo centenário, a quarta ou quinta geração posterior vai dizer quem foi aquele. E os trinetos de Adoquelon e de Bezerra Câmara, ou mais de trinetos, eu não sei exatamente qual é a palavra certa, vão dizer aquele foi Henrique Cláudio Moed, um grande advogado, um grande caráter, um grande chefe de família, homenageando mulher e filho, enfim, uma grande pessoa, e que mostrou com a gratidão o melhor do seu caráter. Eu muito obrigado, Henrique, por você ter me convidado para isso. Doutor Vadir da Bush também quer fazer uso da palavra. Seu colega é espontâneo. Não, hoje nós vamos ver naquela galeria um toque estético, um retrato que efetivamente vai marcar época naquela galeria histórica do meu querido irmão, companheiro Henrique Moed. Eu não vi ainda o encerrar a foto depois de encerrar a placa, mas, presidente, eu não tenho a menor dúvida de que essa foto vai dar o que falar. Mas, falando sério, Henrique, falo aqui como amigo, né, como companheiro de muitos anos do Henrique, fomos colegas de faculdade, já naquela época, já lá se vão não sei quantos anos, prefiro nem mencionar aqui, mas já empunhávamos, desfraudávamos das bandeiras que desfraudamos hoje, num momento difícil, né, da vida brasileira. E o Henrique sempre nessa mesma trajetória, Fernando, que veio desaguar aqui na presidência do IAD. Eu já era presidente da Ordem quando o Henrique desempenhou o seu mandato aqui, num momento difícil também, né, sucedendo, não da maneira como nós queríamos, né, mas sucedendo o nosso querido, saudoso companheiro Paulo Saboia. Manteve uma linha de continuidade, né, o que não significa continuismo, né, de diversas administrações que o precederam e que você, com muito brilhantismo, vem ratificando, vem confirmando. Então, aqui hoje é uma solenidade de congraçamento, de um abraço afetuoso no Henrique. Eu fico
extremamente comovido e muito satisfeito em ver, né, um grande companheiro sendo homenageado com justiça, tendo a sua obra, a sua trajetória aqui dentro desta casa reconhecida e aplaudida, né, por todos nós. E é isso, é o fio da história que vai se conduzindo, que não tem fim, né? E o Henrique deve estar muito orgulhoso de ter sido precedido de tantas pessoas extraordinárias, tantos homens e mulher, né? Só temos um até agora ali na galeria, né? Extraordinário, mas o Henrique merece, né? Como o Câmara, o Jansen aqui ratificaram, é uma grande figura humana, é um grande amigo, um grande advogado, né? Que honrou essa casa, e ainda temos aí muitos embates, muitas lutas pela frente, e com elas, né, para travá-las, eu vou continuar contando sempre com meu querido amigo e companheiro Henrique Maués. Parabéns, parabéns, presidente. Já franqueada a palavra. Uma vez mais quem queira falar. Estou confiante, evidentemente, você quer falar a hora sempre. Qualquer que seja a hora. Em primeiro lugar, peço permissão para beijar as mãos da Nilma, companheira, esposa, incentivadora do nosso Henrique Maués. Podia me limitar, e vou quase me limitar, a subscrever tudo que foi dito. Mas acrescento mais o seguinte: conheci o Henrique Maués há pouco tempo, apesar de lutarmos na mesma área, que é a área trabalhista. Talvez pouco mais de 10 anos. Conhecia muito de nome, evidentemente. Mas o que me impressionou primeiramente nele foi o seu poder, sua empatia, seu poder de aliciamento de amizade. Eu me tornei realmente, um grande amigo em tão pouco tempo e seu admirador. Que Henrique Maués realmente possa continuar com essa coerência, honestidade, essa integridade que ele sempre demonstrou e o serviço que prestou e vem prestando a toda a classe. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela sua manifestação, que é de todos nós. Doutor Marcos Vinícius Cordeiro está sendo intimado a falar umas palavrinhas. Debaixo de vara. Senhor presidente, eu recebi uma intimação, porque a minha suspeição é notória, evidente, uma relação com o Henrique Maués, meu querido amigo, companheiro, professor, mestre da vida e da profissão. E lá se vão 30 anos, por causa do nosso presidente Odir, eu acho que o tempo é algo que tem que ser sempre mencionado. Eu acho que eu não tenho cabelos para ficar brancos, então eu posso falar do tempo à vontade. São 30 anos de aprendizado, de uma relação que me trouxe só benefícios, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, nem se fala, esse grande advogado reconhecido por todos, uma pessoa que tem uma presença na Justiça do Trabalho que ultrapassa a sua condição física de estar ali. Ele é conhecido onde nunca esteve, porque o seu trabalho é reconhecido. Eu acho que essa homenagem é merecidíssima, essa casa, que de tantos nomes ilustres, ganha mais um. E pegando carona no que disse o nosso queridíssimo Câmara, vão se lembrar de Maués, sim, daqui a quantas gerações vierem, pelo que ele foi, pelo que ele fez, e são raros os que conseguem alcançar esse tipo de obra. Senhor presidente, parabéns por essa homenagem, e Maués, uma homenagem justíssima, e eu me sinto orgulhoso de ter você como
o grande amigo, o grande companheiro de participar dessa jornada de trabalho. Nós participamos juntos há 30 anos, continuar participando por mais 30 anos e por estar ainda hoje aprendendo contigo, não só as questões profissionais, mas as questões de vida, as questões políticas. E aqui eu faço só uma confissão: eu sempre discuti muito com o Maués, sempre tivemos muito discussões acirradas sobre política. Quero reconhecer, você estava certo, a gente devia ter votado em Darcy Ribeiro realmente. Obrigado. Eu preciso expurgar uma memória e pedir desculpas. Eu não consegui a presença da doutora Nilma Moraes, esposa do nosso querido Henrique, e sua filha, Ana Carolina. E, por fim, o vice-presidente Nelson Painelli também está aqui na minha frente, com a voz já franca e baritonada. Diz aqui o Fajado. Obrigado pela presença, Nelson. Estarei cantando. Com certeza, com certeza. Presidente Henrique Moraes, acho que não há mais orador, mas se você quer fazer uso da palavra, quer fazer os minutos. Senhor presidente, eu não conheço o retrato. Eu sou tão tímido, eu não tive coragem. Então, não sei se poderá sair. Posso lhe dar uma parte antecipada? Me desculpar por não ter feito votos para que você chegue à minha idade. Bom, senhor presidente, esta noite à noite eu não posso fazer discurso, eu só estou aqui para agradecer. Palavras tão elogiosas, tão generosas até demais, que me emocionam. Mas não posso deixar de fazer alguns agradecimentos. E, para começar, pelos funcionários dessa casa, que tanto se empenharam na nossa presidência. Sem eles, esses funcionários são os motores, né, do Instituto, sem eles nada seria possível executar. Agradecer também aos meus diretores, entre eles, Vossa Excelência, Claudete, Ana, Nelson, que tanto me apoiaram na presidência do Instituto. Sem nenhum destaque, mas distinção em relação aos demais diretores, mas Ana é um dino. Ana não para de trabalhar. Ana, quando todos estamos cansados, ela nos empurra. Ela diz que não há cansaço e nos empurra. Claudete, com essa sua elegância britânica, essa educação britânica, vou confessar aqui, no início do mandato, e com a insegurança que nos toma quando estamos sentados a essa cadeira, sempre nas sessões eu costumava olhar para a Claudete, e ela com o olhar às vezes me corrigia. Dizer assim, assado, e sempre com a sua elegância. Nelson, esse companheiro inseparável, inclusive de viagens, com a sua luta, com a sua vontade de fazer com que esse Instituto cresça, esse Instituto se mantenha como tal. Enfim, todos os nossos diretores que integraram a minha presidência, eu agradeço a todos eles, e ao presidente, inclusive, que fez um trabalho incomparável à frente da Comissão de Direito Penal. Agradeço a Vossa Excelência, toda a colaboração que foi dada à minha presidência. Agradeço também aos presidentes que me antecederam. Sem o apoio desses presidentes, dos presidentes, nada seria possível. Os presidentes que me antecederam são, na verdade, os pilares da minha presidência. Sobre eles, sobre a qualidade
o caráter, o conhecimento desses presidentes, eu tentei edificar a minha presidência. Agradeço a todos eles, com um destaque, sem dúvida, não posso deixar de marcar, um destaque a Calheiros Bonfim. Aliás, quando Calheiros Bonfim faz aniversário, eu posterguei tanto pela minha timidez a inauguração dessa fotografia e fui inaugurar minha foto na semana do aniversário de Calheiros Bonfim, e todas as homenagens devem convergir para Calheiros Bonfim. Bonfim representa para o IAB moderno, para a era moderna do IAB, o divisor de águas. Um divisor de águas e uma opção do IAB pelo Estado democrático, social e direito. E Calheiros Bonfim, tenha certeza, não há e nem haverá retrocesso. E digo isso e peço, inclusive, como prova inegável disso que eu estou dizendo, a própria presidência e a presidência de Fernando Fragoso, que demonstra toda a sua preocupação com os aspectos sociais, com as dificuldades sociais à frente do Instituto. Então, presidente Calheiros Bonfim, receba essa homenagem como um divisor, e foi uma opção na era moderna do Instituto, pelo direito que deve contemplar e deve abraçar os desvalidos de toda natureza, de todas as formas que ainda habitam a nossa sociedade. Né? Aqueles que são tratados em razão da desigualdade social, desigualmente, e são desfavorecidos. Vossa Excelência demonstrou ao longo de 95 anos de vida uma opção correta. E nós somos apenas seus seguidores desse trabalho na área do direito. E vejo aqui a doutora Ana Áquia, que também representa essa corrente, que representa esse segmento e que aqui me homenageia com a sua presença. Muito obrigado, doutora Ana Áquia. Quero agradecer também ao presidente Adir Damusch, meu amigo, meu colega, ao presidente da CAAF, que nos apoiou de uma forma decisiva. Quando assumimos a presidência do IAB, o Instituto tinha problemas graves de finanças, inclusive em razão dos repasses, que às vezes vinha, às vezes não vinha da CAAF, e o presidente Adir Damusch assumiu comigo um compromisso de regularizar os repasses e regularizou os repasses de tal maneira e de tal forma que conseguimos caminhar com dificuldade, mas com alguma tranquilidade durante todo esse período. E agradeço muito, tanto a você, meu amigo, como ao presidente da CAAF, que trabalharam nesse sentido ao meu lado. Agradecer também os amigos que vejo daqui, alguns presentes que, por motivos inconfessáveis, mas devem estar aí com suas máquinas fotográficas para tirar uma foto do meu retrato. Estou aqui só por isso, eu tenho certeza. Agora ele deu uma boa surpresa, que parece que eu sou muito parecido com o Brad Pitt, quem sabe? Quem sabe? Minha fotografia parece com a realidade ali. Bom, quando no meu discurso de posse eu afirmei que o Instituto não tinha idade, o Instituto tem história. Tenho certeza que todos vocês, todos aqueles que colaboraram comigo, têm um pedacinho daquela fotografia e tem seus nomes registrados na história do Instituto. Para terminar, já os agradecimentos, quero agradecer meus amigos e meus sócios que tiveram a paciência e a compreensão das minhas ausências durante esse período. Agradecer a minha esposa, Nilma, que, além de companheira,
me suporta no escritório também, né? Isso assim, é mais uma virtude. E, por fim, agradecer aos meus filhos, Pedro Henrique, que não está aqui porque está cumprindo o vestibular, e Ana Carolina, razão de viver hoje em dia. Obrigado. Se eu resistir à emoção de hoje, porque ainda posso viver alguns dias. Eu pediria a doutora Nilma Maués que viesse à frente da mesa para receber o buquê de flores da doutora Ana Amélia Vieira Barreto, nossa querida ex-diretora. Agora só resta ver o tamanho da fotografia. Essa brincadeira fizemos eu e o presidente Guadi, não faz muito tempo, com o do Jogo de Moleque, tratando desse dia que ele adiava, porque ele queria emagrecer. Vamos ver se ele emagrecer. Tem sempre esse. Agora só mexer. Declarando encerrado a sessão, convido todos para o programa, tem um dos advogados.